Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se ainda não forem inscritos no nosso canal, pedimos que se inscreva, curte, comente, compartilhe. Esteja conosco todas as segundas-feiras no nosso Evangelho no Lar, todas as terças-feiras no nosso Evangelho presencial, todas as terças-feiras também a nossa irradiação às 20h30, todos os sábados das 15 às 17 horas a nossa reforma íntima. Segue o nosso endereço para aqueles que querem de forma presencial, nosso telefone para qualquer dúvida. Siga o SESB também no Instagram. E esta é a nossa conta para aqueles que querem nos auxiliar com qualquer doação, qualquer contribuição, auxilia-nos bastante. Vamos então fechar os nossos olhos para dar início à nossa oração. Querido Mestre Jesus, irmão amigo de todos os instantes, de todas as horas, auxilia-nos na realização desse Evangelho. Pedimos o auxílio dos nossos benfeitores para que nós consigamos compreender e entender a lição, colocá-la em prática em nossas vidas. Pedimos também aos benfeitores do SESB responsável por essa atividade do Evangelho em nossos lares, para que nos auxiliem nesse trabalho. E convidamos a todos os nossos irmãos do mundo espiritual que estão ligados a esses lares, através da sua psicosfera, do pensamento, sentimento, emoções, atitudes, que fazem com que eles estejam nesses lares, atraídos pelos seus moradores encarnados, que também sejam encaminhados, trazidos para a realização desse Evangelho e sejam posteriormente socorridos, amparados, auxiliados. Agradecemos, Senhor, imensamente a oportunidade desse Evangelho. Que assim seja. A nossa lição de hoje, do livro Mestre de Amor, é a lição de número 24. Mesmo assim. Diante dos nobres ensinamentos com que a nova revelação te enriquece, Jesus continua como roteiro, e a mensagem do Evangelho, narrando a jornada dele, é o programa de sempre. Por isso, ainda agora, não há outra alternativa, nas várias circunstâncias da vida, que não é inspirada na sua vida. Perdoar a todos. Seguir intimorato a direção superior. Transformar espinhos em flores. Converter vinagre em linfa refrescante. Orar e vigiar, amar a todos, servir sem indagações, amparar os que te perseguem, desculpar sempre e prosseguir sem mágoas, ceder a indumentária, mesmo que ela seja tudo, permutar pedras de aflição por moedas de luz, acender a luz do discernimento, caminhar fiel ao programa que o próprio Mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podemos desconsiderar. Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Igualmente no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. O Mestre não considerou as suspeitas de Simão, ensinando-lhe, porém, com simplicidade inesquecível lição do amor. Ante a pecadora que lhe lavava os pés com as lágrimas do sentimento renovado. Compreendendo as justas fadigas de Marta, ele louvou o interesse de Maria, sedenta de equilíbrio interior. Aprende assim a executar o programa divino, sejam quais forem as circunstâncias. À noite, embora apavore, também convida a meditação. O silêncio, embora assusta, ajuda os que raciocinam. A dor, malgrado incomode, convida à reflexão. Valorize, portanto, as situações de tempo, lugar e oportunidade e faze o melhor ao teu alcance. Mas vale chegar ao termo da jornada evangélica de coração ralado, pés feridos e mãos calejadas, a sós, mas tranquilo, do que ser surpreendido pela desencarnação bem acondicionada no prazer e cercado de amigos que, no entanto, nada poderão fazer por ti em relação à consciência do despertamento no pórtico da imortalidade.
Essa lição, para mim, ela é muito significativa, principalmente nos momentos em que a gente vive agora, na humanidade, em que há grandes verdades sendo dita, mas há também uma multidão de inverdades misturadas a essas verdades, fantasias, ilusões do próprio homem, justificativas do próprio homem dentro dessas verdades. E há uma confusão dentro das religiões, uma desconstrução de alguns conceitos. Um deles que a gente encontra no meio espírita é a tentativa de desconstrução e destituição do espiritismo do cristianismo, numa tentativa de diferenciar um e outro como se os dois não fossem a mesma coisa, como se não fossem um complemento um do outro, como se não fizessem parte do mesmo programa de evolução da humanidade. E é muito triste ver isso, mas nós nos confiamos nos ensinamentos mais precisos quando a gente começa a raciocinar sobre eles, a nos permitir a intuição e ao estudo, que é indispensável para que nós consigamos nos orientar. E nesse estudo de hoje do Evangelho, Joana vai nos dizer que, diante dos nobres ensinamentos da revelação, te enriquecem esses ensinamentos novos, o Espiritismo, que embora seja nobre o Espiritismo, essa revelação, e ela enriquece porque ela vem trazer muitas verdades que se perderam com o tempo, que foram encobertas, escondidas e não ditas pela imperfeição do homem naquela época, que não tinha condições de receber, e foram à vontade dos homens também retiradas dos evangelhos. Ela diz que há essa revelação nova, o evangelho, o espiritismo, essa revelação nova, ela enriquece, porque ela traz, como eu já disse, muitas coisas. Mas Jesus continua como roteiro. Jesus deve ser o roteiro das nossas vidas. Embora a doutrina espírita nos traga, nos esclareça o porquê esse roteiro é o roteiro mais preciso, já que Kardec mesmo recebe dos espíritos essa resposta que Jesus é o modelo de perfeição, o melhor modelo de perfeição que já tivemos pela Terra, portanto, é o nosso roteiro. E o seu evangelho, a mensagem do evangelho, essa mensagem que fala sobre a sua vida, ela também fala sobre as nossas vidas, já que esse roteiro de Jesus, que os seus ensinamentos trouxe e ele exemplificou, é o roteiro que nós teremos que percorrer nas nossas jornadas evolutivas, na nossa vida. Esse roteiro, o roteiro dele, de Jesus, é o programa de sempre. É o programa de sempre. Muito interessante, porque ela coloca aqui que, embora a nova revelação, embora a doutrina espírita, nos auxilie a compreensão de muitas coisas, Jesus permanece sendo o roteiro de sempre. Portanto, o Espiritismo, sem a aplicação dos ensinamentos de Jesus, ele é um conceito vazio, já que as leis morais, elas são justamente parte desse roteiro. E Jesus veio exemplificar justamente as leis morais exemplificadas no Espiritismo. Ali descritas, Jesus exemplificou na sua vida como um roteiro para nós, dizendo, olha, esse é o caminho. Eu exemplifico, eu ajo como vocês devem fazer. E então, esse é o roteiro da nossa vida.
Por isso, ainda agora, não há outra alternativa nas várias circunstâncias da vida que não é inspirada na sua vida. Ainda hoje, não há outra alternativa senão seguir os seus ensinamentos. Por que devemos seguir os seus ensinamentos? Porque é o melhor para o nosso espírito. Os ensinamentos dele, que está difundido em várias religiões, em vários métodos, em vários caminhos, mas é o roteiro de sempre. Não importa se eu pego uma estrada mais estreita ou uma estrada mais comprida, mas se eu sigo o roteiro de Jesus, se ele é minha meta, eu alcanço esse objetivo. E quais são, então, o roteiro, as diretrizes que Jesus nos coloca dentro desse roteiro e que nós teremos que colocar na nossa vida? Perdoar a todos, seguir em timorato a direção superior, transformar espinhos em flores, converter vinagre em linfa refrescante, orar e vigiar, amar a todos, servir sem indagações, amparar os que te perseguem, desculpar sempre e prosseguir sem mágoas. Ceder a indumentária, o corpo físico, mesmo que ela seja tudo. Permutar pedras de aflição por moedas de luz. Acender a luz do discernimento. Caminhar fiel ao programa que o próprio Mestre exemplificou. Eis a diretriz que não podemos desconsiderar. Então, Jesus é o roteiro. Ele nos trouxe a diretriz. Ele exemplificou essa diretriz, esse caminho que nós devemos perseguir para nossa evolução, para nossa melhoria interior, para nossa paz interior. Em qualquer construção, as tarefas humildes não deixam de ser valiosas. Aqui, para nós pensarmos, na construção do mundo melhor, a minha renovação interior, ela é humilde, porque sou eu apenas em relação ao mundo inteiro, mas ainda assim é valiosa, porque se eu evoluo, se eu sigo esse programa, se eu sigo essa diretriz, se eu me converto nos ensinamentos de Jesus, exemplificando na minha vida, assim como Jesus exemplificou para nós, eu vou ser uma menos para necessitar de auxílio, para necessitar de amparo, para necessitar que outros me socorram. E eu passo a ser aquele que não mais necessita de socorro, mas que passe a auxiliar aqueles que necessitam. Então, embora humilde, a nossa renovação, a nossa transformação individual, ela é valiosa. E se cada um de nós fazermos essa renovação, mais valioso ainda. Igualmente, no cristianismo, és operário valioso, embora as próprias limitações. Então ela diz que embora no cristianismo, e sim, o espiritismo é cristianismo, embora no cristianismo és operário valioso, igualmente no cristianismo és operário valioso, embora as próprias limitações. Apesar das nossas próprias limitações, dos nossos inúmeros defeitos, vícios, das nossas imperfeições morais que ainda temos e que seguimos nessa renovação e que não vai ser em uma única reencarnação. A nossa renovação ela é constante,
e ela não pode ser feita numa única reencarnação, nós nos tornarmos anjos, porque foram várias reencarnações que nós adquirimos, digamos assim, as nossas imperfeições. Então, teremos que, em várias reencarnações também, arcar com os nossos débitos. Mas a nossa contribuição, ela é valiosa, embora as nossas limitações. Nós somos operários valiosos, porque nós já somos aqueles que deixam de dar trabalho, como eu mais à frente eu falei, e agora são aqueles que passam a operar, passam a trabalhar em benefício dos outros. O mestre não considerou as suspeitas de Simão, ensinando-lhe, porém, com simplicidade, a inesquecível lição do amor. Ante a pecadora que lhe lavava os pés com as lágrimas do discernimento renovador. Compreendendo as justas fadigas de Marta, ele louvou o interesse de Maria, sedenta de equilíbrio interior. Então ela nos diz que aprende com o mestre, aprende com esses exemplos que ele nos deixou. Assim, a executar o programa divino, seja quais forem as circunstâncias. Jesus, em a cada instante da sua vida, da sua existência, ele nos exemplificou. Ele nos deixou que a todo momento, a todo instante, eu tenho que executar. É possível executar o programa divino na minha vida, apesar das circunstâncias. E aí, como Joana nos disse, colocando esses itens aqui: perdoar, seguir, transformar, converter, orar e vigiar, amar a todos, servir sem indagação, amparar os que te perseguem, desculpar sempre, prosseguir sem mágoa, ceder à indumentária. Ainda que seja necessário ceder o seu corpo, as suas vontades, para a execução desse programa divino na sua vida, ao ceder, eu vou estar fazendo isso, permutar pedras de aflição por moedas de luz. Vou converter as aflições e as dificuldades da minha vida em moedas de luz, de discernimento, de compreensão, de entendimento, para acender a luz do discernimento dentro de mim. Então, em todo instante, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar do mundo caótico, apesar de tudo, Jesus continua sendo e sempre será o roteiro seguro. Então, se tudo está um caos, se tudo está caótico, se eu não sei em qual direção seguir, que eu siga na direção do Mestre, Jesus. Porque para executar o programa divino, quais sejam as circunstâncias, para colocar a minha evolução em prioridade. Ele é o roteiro para nos tirar das aflições, para nos dar paz, para nos dar compreensão, para nos dar entendimento, para nos auxiliar a ser espíritos, o que já somos, mas que muitas vezes esquecemos quando estamos reencarnados. E ela diz que a noite, embora apavore, também convida a meditação, que a noite, embora a gente tenha o nosso medo primitivo, do período em que a gente ainda era primitivo e não tinha todas as proteções que a gente tem hoje, e sofria
o medo da noite por causa dos animais, dos predadores. No nosso inconsciente ainda fica registrada essa matriz do medo na noite, que grande parte dos animais caçavam à noite. E também são nas noites que grande parte das obsessões ficam mais acirradas, em que no mundo espiritual também muitos espíritos encarnados na Terra se encaminham aos umbrais ligados a esses obsessores. Então, embora a noite seja esse lugar que apavore, ela também convida a meditação. Então, que a gente utilize a noite não no medo que ela nos causa no nosso inconsciente, mas como uma forma de meditação, meditando sobre as nossas vidas. O silêncio, embora assuste, ajuda os que raciocinam, porque é no momento do silêncio que a gente deixa nossa mente raciocinar. Quando há barulho, há confusão, ainda que seja internamente, nós não conseguimos raciocinar. Então, o silêncio, ele é essencial para nós raciocinarmos, e apesar de ele assustar, ele também é necessário. A dor, malgrado incomode, convida à reflexão. Muitos que se encontram em dor, observam que a dor, ela faz com que a gente desconecte de tudo e conecte a nossa atenção, nosso foco da nossa existência naquela dor. Então, é uma forma de dizer para o nosso corpo e para a nossa mente focar naquilo. A dor, ela incomoda, mas se nós refletirmos sobre ela, nós podemos também encontrar o que ela está querendo nos dizer. Valorize, portanto, as situações de tempo. Valorize o tempo, as situações de tempo, lugar onde você se encontra, é ali que você tem que fazer o seu papel, e oportunidade de fazer o melhor a seu alcance. Então, sempre faça o melhor a seu alcance. Onde quer que você esteja, no tempo em que a qualquer tempo, na oportunidade que tiver, no seu alcance. Faça o seu melhor. Por quê? Porque ela vai nos dizer aqui, mais vale chegar ao termo da vida, mais vale chegar ao termo da jornada evangélica, de coração ralado, pés feridos e mãos calejadas, a sós, porque esse nosso processo de transformação de trabalhadores do Cristo, ele é solitário. E ele tem as suas dores e dificuldades. Para você cumprir cada item desse aqui colocado, vai ser necessário vontade, dedicação, mudança de muitas coisas dentro de si, quebra de algumas crenças. Então, vai ser doloroso, vai nos ferir, vai nos incomodar, mas ela disse aqui que apesar do coração ralado pelos sofrimentos, os pés feridos, as mãos calejadas e a sós, mais tranquilo do que ser surpreendido pela desencarnação, bem acondicionado no prazer e cercado de amigos, que, no entanto, nada poderão fazer por ti em relação à consciência em despertamento no pórtico da imortalidade. Então, mais vale você se preparar para a sua desencarnação, tornando-se no momento que você se encontra o melhor que você pode ser, e que esse conhecimento te ilumine e te transforme, e que você leve ele
e que apesar das dificuldades e das dores físicas, ele vai ter transformado seu espírito. Por isso que você estará tranquilo. Aqui ela coloca. Do que você se perder nas ilusões do mundo, nos prazeres materiais, nos prazeres transitórios e passageiros, e o que isso te auxiliará? Nada. Porque no momento da desencarnação, tudo que está aqui na Terra não te auxiliará no portal da imortalidade, nas portas da imortalidade, no momento da morte. Os amigos, por mais que cerquem o seu leito, eles não vão poder te auxiliar, não vão estar contigo, te encaminhar para onde você irá no mundo espiritual. Então, devemos nos preparar nosso espírito através do roteiro do programa que Jesus nos deixou. O roteiro é a sua vida, o roteiro são seus ensinamentos narrados dentro do Evangelho, e o programa a ser executado é aquilo que ele fez. Então vamos seguir o programa e o roteiro que ele nos deixou para que nós consigamos a nossa evolução, mesmo assim, mesmo com todas as dificuldades e adversidades que nós tivermos na nossa vida. Porque apesar de todas as dificuldades, de todos os momentos, nós temos que fazer bem e pensar na nossa evolução, apesar das circunstâncias. Uma lição muito valiosa para a gente, ainda mais nesses momentos da humanidade, pensar sobre Jesus sendo o nosso roteiro, para nos fortalecermos nesse sentimento. Vamos então fechar os nossos olhos para a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos, Pai, pela oportunidade desse Evangelho em nosso lar, pela oportunidade de nos iluminarmos através desses ensinamentos. Ajude-nos, Senhor, a colocar em prática em nossas vidas, apesar das circunstâncias, em todos os momentos, em todo o tempo e oportunidade que tivermos, em todo local. Colocar em prática o seu roteiro, os seus ensinamentos, para que nós consigamos sair deste mundo muito melhor do que aqui chegamos. E nós consigamos então estar tranquilos, pois na certeza de ter cumprido e executado aquilo que necessitávamos fazer por nós mesmos. Auxilia também a todos os lares que nos ouvem, a todos os seus moradores, fluidifica as suas águas, auxilia todos que lá se encontram no mundo espiritual, todos os nossos irmãos necessitados, a todos os animais, a todas as plantas. Agradecemos imensamente pela oportunidade desse Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Deixe nos comentários se está gostando do Evangelho, se ele está sendo compreensível, se está conseguindo acompanhar, se o entendimento que vocês têm da lição é o mesmo, é diferente. Deixe o seu ponto de vista, deixe a sua contribuição de compreensão, e nós vamos assim uns instruindo, auxiliando os outros. Eu desejo que tenham todos uma excelente noite, uma semana maravilhosa. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus.